Você que está querendo colocar aquele peitoral de respeito, esse vídeo é para você. Hoje eu vou trazer para vocês 4 exercícios que você precisa ter no treino. E para isso, trouxe aqui o Caio, nosso campeão do Elite Team Show, jovem promessa da Max. O Caio já tem aquele peitoral de respeito. Então, confere esse vídeo até o fim. Além dos 4 exercícios, algumas dicas extras para você realmente evoluir seu peitoral. Então, se o teu peitoral tá ruim, fica com a gente até o final desse vídeo. Galera, então a gente vai começar pelo supino inclinado. Então, estamos aqui hoje na Rep Flex, Gym aqui do nosso amigo Size. Aqui a gente tem maquinário muito top. Se você não tem esse supino máquina, um bom supino máquina na sua academia, inclinado, você pode fazer muito bem esse movimento no supino Smith, um banco inclinado no Smith, um supino inclinado com halteres, não tem problema. Mas alguns detalhes você precisa se atentar para você manter. Então o primeiro deles vai ser a base. Vou pedir pro Caio, isso aqui vocês vão ver que vai servir para todos os exercícios. A base dele está firme no chão, então é como se ele estivesse empurrando realmente o chão para fazer uma pressão do solo contra o quadril dele no banco. Ele vai fazer esse quadril ficar bem colado, ele vai manter uma curvatura lombar aqui, então faz o arco com a coluna dele, ao mesmo tempo que ele roda as escápulas lá para trás e junta isso. Aqui a gente vai conseguir uma ação bem bacana de peitoral, fica uma postura muito boa. Então tudo isso aqui, né, direcionando a força para o peito, toda uma base aqui, então nada de ficar pé balançando, pé elevado, toda a base aqui sólida para transmitir essa força para onde a gente quer trabalhar. Detalhe que muita gente erra quando pega uma máquina de supino inclinado como essa aqui, é deixar a regulagem do banco errada. Então aqui, ó, o cotovelo dele vai estar abaixo, né, da linha da barra, e ele vai fazer o movimento buscando ter a adução do ombro, ao mesmo tempo que vai ter um bom grau também de flexão do ombro. Assim, né, é o modo que a gente vai conseguir ativar as fibras mais claviculares do peitoral. Então vamos lá, cara, fazer o movimento. Então aqui a gente vai ter essa ação, ó. Tem esse grau de flexão do ombro junto com a adução. Então imagina, na hora que você está fazendo esse movimento, você vai direcionar como se fosse fechar realmente um cotovelo com o outro, né, trazendo essa energia para o peitoral. Muita gente vai ficar focada aqui em jogar o peso para cima. Então você acaba focando muito numa extensão do cotovelo e vai acionar muito o tríceps. Então você tendo esse mindset durante o movimento, você consegue direcionar, e às vezes o teu problema de o peitoral não melhorar é porque você não tem uma correta ativação. Às vezes o tríceps é muito forte, se você faz isso de qualquer jeito, você acaba alavancando muito com o tríceps e não trabalha o que a gente precisa. Ou deixa de trabalhar, né, da melhor forma possível. Então é isso aí, ó. Postura firme, peito sempre alto, tenta apontar o peito para o teto e manter a conexão. Ele vai estender e quase estende, não chega a completar um movimento, ó. Retorna controlado. Excelente. Então nosso primeiro exercício, aqui 2, 3 séries válidas, né? Vai depender do volume do seu treino. Sugestão, por que a gente coloca o supino inclinado por primeiro? Geralmente é ponto fraco da maioria das pessoas, da maioria dos atletas. É onde a gente tem menos fibras, né? O peitoral é mais cheio na porção baixa, então a gente acaba focando muito o superior de peitoral, a porção clavicular, porque é muito feedback de arbitragem, né? Trazer esse peitoral cheio de cima a embaixo. Então a gente geralmente aproveita para começar no inclinado, ele está descansado, é onde ele vai conseguir gerar as melhores cargas aqui nesse exercício. Então a gente aproveita esse momento para fazer as melhores séries do treino agora. Então aqui mesmo vai, Caio, base firme no chão, transfere essa força do calcanhar, quadril, lombar, criando esse espaço, juntou as escápulas. Detalhe importante, galera, às vezes você vai sentir no treino de peito, incômodo no ombro. Essa leve cotovelo abaixo da linha do ombro já vai aliviar bastante. Essa máquina, ela tem uma pequena angulação na pegada que já facilita isso aqui. Às vezes a academia onde você treina, a pegada é reta, aí você acaba forçando. Essa máquina aqui, a própria pegada já direciona para um movimento mais anatômico que tira essa pressão do ombro, então busca deixar esse cotovelo um pouco abaixo da linha do ombro. Então a barra aqui, né, vai correr mais ou menos na linha do mamilo dele. E agora faz o movimento, escápula fechada, peito para o teto e vem apertando. Então aqui o trabalho, né, vai ser na adução, não tem tanto aquele grau de flexão de ombro que a gente focou lá também. E vem, né, aqui na mesma ideia, focando para juntar um cotovelo contra o outro,
Vem aproximando, aproximando e retorna. Então, segundo exercício, buscar aí 2, 3 séries válidas e temos agora um meio ótimo exercício aqui, focando muito nessa adução, porção medial. Então, o terceiro exercício vai pensar aqui em um exercício que vai enfatizar a porção inferior de peitoral, que aliás a gente vê muito atleta que chega aqui tem a porção inferior de peitoral fraca. Então eu que estou há muitos anos na musculação, eu via antes a galera tipo old school, se preocupava muito ter o canadense, barra, e tinha muito, hoje nem se vê nas academias, né, esse aparelho. E a maioria dos atletas tem a consciência de trabalhar a porção clavicular, começar por inclinado, mas eu vejo que hoje muita gente deixa de trabalhar a porção inferior. Então, quando você vai ver um atleta ali que você vai avaliar detalhes da musculatura, você vê ele vai fazer um peitoral melhor lado, não é aquele peitoral tão arredondado, você vê que falta ali um estímulo na porção inferior. Então aqui essa máquina é bem bacana, galera. Para você conseguir pôr alguma anilha aqui, você já tem que ter um grau de força muito bom, porque o ajuste dela é aqui, ó, você vem trazendo isso aqui para frente, ó. E quanto mais na ponta isso aqui tiver, mais pesado fica. Se você conseguir chegar até aqui, depois você ainda merece algumas anilhas, mas isso aqui já é bem pesado. Até tá? chegar na anilha. Então, mesma ideia de base firme no chão, tal, lombar, encaixou a escápula uma com a outra, peito para frente. E agora vocês vão ver, ó, o movimento dele vai se dar mais de cima para baixo, ó. Ele vem empurrando, ó. Então aqui a gente vai ter esse grau que a gente vai conseguir ativar bem a porção inferior de peitoral. E aí muita gente às vezes fala, pô, não tem como dividir o peitoral, realmente não tem. Mas tem como você colocar ângulos que você enfatiza mais uma região ou outra. Então, sempre que você colocar uma máquina de peitoral inferior, vai vir nessa angulação, ó. O peitoral vem de cima para baixo, ó. Essa angulação aqui, ó. Então, mais 2, 3 séries válidas e estamos ok. E agora, para a gente finalizar, a gente vê 3 movimentos, né, de padrão, né, supinação, que a gente tem uma expressão no arranque do movimento. Quando a gente vem chegando aqui, lembra que eu falava para o Caio, quase estende e retorna. Então ele vinha focando nessa abdução, quase estendia e voltava. Por quê? Aqui no final ele perde a ação, tem a ação do tríceps finalizando o movimento, mas agora, na minha opinião, falta um exercício onde a gente foque no pico de contração, que a gente consiga ter tensão até o final do movimento, e aqui agora a gente vai focar em pico de contração. Então seria um padrão de um voador, né, um fly ou um crossover ali no cabo, onde você consegue ter esse pico de contração. E a gente vai usar essa máquina. Essa máquina aqui a gente costuma usar ela com o braço estendido, não fazendo a posição ali normal dela. Acho que aqui fica bem bacana. Aqui não tem como ele roubar, então no fly tradicional, que é a pegada aqui na frente, muita gente erra o seguinte: o cara flexiona o cotovelo, assim ele diminui o braço de alavanca e consegue trazer mais peso. Mas quando ele faz isso aqui, ó, ele deixa trabalhar a fase final, que é onde mais me interessa aqui. Então, mesma base, pé firme, quadril apoiado, ó, espaço na lombar, escápula fechada, e ele traz, ó, ombrão lá atrás, peito pra cima, cara. Ele vai trazer e vai apertar, ó. Ele vai fazer o máximo da contração dele. 1, 2. Ah, Pacho, ele não juntou as mãos. Pro Caio, aqui eu pico o máximo de contração, ó. Se eu pedir para ele fechar até o fim aqui, olha como o ombro dele vai rodar, ó. Bem, ó, o ombro roda. Então aqui é o ponto máximo da contração do peitoral dele, ó. Ó, ali ele perde a contração. Então pro Caio, aqui é o ponto. 1, 2, pico de contração, retorna. Peito cheio. 1, 2, pico de contração, retorna. Boa. Então, parte do exercício, a gente foca aí, escolhe um fly, um cabo, mas trabalha bem isso aqui, trazendo esse braço aberto, focando o pico de contração do movimento, mais 2, 3 séries válidas e ok. Detalhe final. Minha sugestão, coloque 2 estímulos de peito na semana. Então se você tem um treino de peito,
lá por segunda-feira, lá por quinta você vai treinar ombro. Seria um bom momento para você colocar mais um estímulo no peito. Se é um ponto fraco seu, eu colocaria 2 exercícios de peito ao final do treino de ombro também, mantendo 2 estímulos de peito na semana. E assim a gente conseguiu melhorar o peito de vários atletas. Ramondino, Rafa, quando trabalhou comigo, a gente bateu muito nisso, foi um ponto que a gente melhorou bastante. Zancanelli, Menegashi, que era um atleta conhecido, né? Quando iniciou ali no Pro por ter o peitoral como um ponto fraco, vem melhorando bastante, ainda precisa trazer melhora, mas já evoluiu muito. Derrick Lansford, a gente usou muito dessas estratégias. Então, deu certo com esses caras aí, são ferramentas que funcionam e a gente deixa essa sugestão para você. Então, você que está buscando melhorar o peitoral, fala aí nos comentários qual dica dessas aí fez sentido para você, você não sabia, e se quem começar a colocar em prática, depois volta aqui e deixa nos comentários. E se você ficou com alguma dúvida ou precisa focar em outro grupo muscular, deixa aqui nos comentários, a gente vai estar lendo os comentários de vocês e a sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Valeu!